produto utilizado. Primeira coisa, quando a gente está falando em método progressiva maravilhosa, minha proposta, a gente está falando em trabalhar exclusivamente sem utilizar formol, sem o uso do formol, apenas utilizando ácido glioxílico. Por quê? O formol, além de todos os malefícios para a saúde que a gente já conhece, que eu nem vou me deter aqui porque não é nenhuma novidade, ele tem um item que é muito mais importante ainda para a gente como profissional. É o fato de que ele não produz na cliente uma experiência na ocasião da progressiva. A experiência da cliente, se ela utiliza formol, é uma experiência negativa. É uma experiência que ela não vê a hora de sair dali, daquilo acabar, porque ela se sente sufocada, ela tem que utilizar uma toalha molhada no rosto, um ventilador. Esse tipo de situação faz com que a cliente não queira retornar. Ela só volta a ter que fazer a progressiva quando aquilo se torna inevitável. Veja o quanto a gente consegue fazer com que essa cliente retorne para fazer a progre com mais facilidade se a gente estiver utilizando produtos que não tenham cheiro, como é o caso do ácido glioxílico, e que produzam nela uma experiência de relaxamento. A cliente está ali, alisando o cabelo dela, num dia que ela está em paz, está relaxando, está contente com aquilo ali. Esse tipo de atendimento, ele muda toda a tua perspectiva profissional. É muito mais fácil de tu se destacar, né, na tua região quando tu está trabalhando com algo que é mais nobre e que ao mesmo tempo tem essa situação de condição agradável para cliente e que também tem muito menos concorrência. Então, que fique bem claro, quando a gente fala em progressiva maravilhosa, a gente está falando o tempo inteiro em não utilizar formol. Muito bem, o que a gente utiliza então? Ácido glioxílico. Ácido glioxílico é o princípio ativo mais atualizado que existe no mercado de alisamentos. Quando a gente trabalha com progressivas ácidas ou progressivas orgânicas, por mais que elas tenham algum nome que faça variação para isso, ácido lácteo, ácido, enfim, tem várias nomenclaturas para ácido, todos eles estão vindo da família química do ácido glioxílico. Como que se dá esse processo de alisamento no cabelo das nossas clientes em comparação ao processo de alisamento do formol? Quando a gente está trabalhando progressivo e utilizando formol, ambos eles vão fazer o que eu falava antes, um encapamento em volta do fio para que aquela capinha lisa que se forme seja a responsável por deixar esse aspecto de liso. Só que quando é utilizado o formol ele encapa de maneira compacta, ou seja, é como se o cabelo entrasse dentro de um canudinho, ele fica rígido, ele fica durinho, não tem mais espaço nenhum para penetrar mais nada naquela capinha. Então, no passar do tempo, esse cabelo, por não ter vazão nenhuma, ele não consegue mais receber nutrientes que vêm, por exemplo, com as máscaras. E aí o cabelo vai se deteriorando. Ele é uma boa solução no curto prazo, mas no médio e no longo prazo, ele deixa o cabelo com um aspecto muito desagradável para a cliente. E a gente tem que imaginar que uma cliente que fique satisfeita e que quer realmente manter o cabelo liso, ela vai voltar por meses, por anos, por tempo indeterminado. E é isso que a gente quer, porque é aí onde está o dinheiro, na manutenção da cliente, na fidelização da cliente. Já quando a gente está falando em ácido glioxílico, mesmo ele também formando uma capinha lisa em volta do fio, a grande diferença dele para o formol é que ao invés dessa capinha ser uma capinha compacta, ela é uma capinha vazada. Ela é cheia de furinhos que são imperceptíveis ao olho nu, mas que são os responsáveis por fazer duas funções principais. Primeira delas, fazer com que o cabelo receba nutrientes, né, através desses pequenos orifícios, né, que os nutrientes, principalmente vindo pelas máscaras,
consigam invadir a capinha e se estabelecer lá no córtex, lá no miolo do fio, e tratar esse fio, trazer nutrição para esse fio. E ao mesmo tempo, a segunda função, tão importante quanto, é poder trazer mabiabilidade para o fio. Porque é por causa dos vazados que o cabelo se move, porque ele não fica estático, ele não fica rígido, ele tem movimento. E a palavra de ordem hoje, no nosso mercado de alisamentos, é naturalidade. Aquele cabelo liso, esticado, que parece um cabelo de boneca, uma coisa plastificada, ele é um cabelo que hoje em dia está ultrapassado. Ele fez muito sucesso antigamente porque era o que tinha. Mas à medida em que os produtos químicos foram evoluindo, as clientes começaram a procurar efeitos que são mais naturais. Porque tudo que é mais natural constrange menos, né? Ninguém quer mostrar que tem um cabelo alisado, a pessoa quer mostrar que tem um cabelo bonito, mas que nasceu assim, como a gente diz. E quando a gente está falando no produto ideal, a gente tem que considerar que existem muitas marcas no mercado trabalhando com ácido glicílico e muitas texturas também dessa fórmula. Porque quando os químicos nas empresas de cosméticos estão produzindo uma fórmula, eles vão usar o princípio ativo como base e outros elementos que se unam a esse princípio ativo para formar uma fórmula exclusiva. Quando essas fórmulas elas são elaboradas, alguns químicos vão deixar o princípio ativo mais concentrado, outros menos concentrado. Portanto, algumas fórmulas vão alisar mais e outras vão alisar menos. Até porque a gente tem que considerar que existe também clientela que quer menos liso. E aí se adequa muito bem a algumas fórmulas. E quanto à textura do produto, também faz diferença, porque produtos que são muito compactos, por exemplo, que são muito grossos, eles têm uma espalhabilidade mais dificultada. Ao mesmo tempo, produtos que são muito líquidos, muito aguados, ele tem o princípio ativo muitas vezes mais diluído, mais suavizado, e às vezes também começa a escorrer do cabelo da cliente, isso também não é interessante. Uma fórmula, por exemplo, que eu gosto de utilizar e que eu indico, principalmente para a Progressiva Maravilhosa ponto 1, ou seja, o ponto mais intenso de alisamento, porque a gente tem que considerar que existem 4 pontos de alisamento: lisos intensos, naturais, suaves e só redefinição de cachos. Mas para lisos mais intensos, uma fórmula muito agradável e de confiança minha é a fórmula da Liso de Dália. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para quem quiser experimentar essa marca que eu estou indicando, porque é uma das minhas de confiança, a Liso de Dália. Agora, além dela, existem outras marcas que também são passíveis da gente fazer uma progressiva maravilhosa, porque em última instância, a técnica, o jeito de fazer é o que de fato vai bater o martelo para que essa progressiva realmente fique boa. Agora, as duas coisas têm que se equilibrar. A técnica correta em um produto de qualidade. A técnica, ela é o que vai dar a palavra final sobre a qualidade da tua progressiva. Porque também se tu tiver um produto muito bom e não saber como utilizar ele, tu acaba ainda assim deixando a desejar.